porque tem uma palavra para derramar no seu coração. Números, livro de Números, capítulo 14. Nós vamos ler, a princípio, o versículo 24, mas vamos ler alguns versículos também na sequência do capítulo 13. Números, capítulo 14, versículo 24. Se você tem a sua Bíblia, seria bom que você acompanhasse a leitura aí de onde você está. Nós queremos enviar a bênção desse lugar. Sabemos que muitos dos nossos irmãos gostariam de estar aqui, mas estão impedidos, não podem estar num culto como esse. Alguns não têm um veículo, um carro, alguns não estão possibilitados fisicamente. Nós queremos alcançá-los também. Trazemos todos vocês que estão conosco pela internet. Declaramos que a mesma bênção, a mesma unção, o mesmo poder de Deus que está sobre nós aqui está sobre você. Inclusive os de longe, os que nos acompanham de outros lugares desse planeta, que sejam alcançados pela graça de Deus. Números capítulo 14, versículo 24. O Senhor diz: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu quero sublinhar essa expressão, testemunho que Deus, o Todo-Poderoso, deu acerca de um homem. Quando ele diz, visto que nele houve outro espírito. Um espírito diferente. Diga, um espírito diferente. Eu quero falar com você sobre isso, porque Deus precisa encontrar em nós, em cada um de nós, nesse tempo de desafio, nesse divisor de águas da nossa vida, Deus precisa encontrar em nós um espírito diferente. O que nós temos aqui nos capítulos 13 e 14 do livro de Números é o relato de uma quarentena. Você sabe que a Bíblia está cheia de quarentenas. Nós exploramos algumas, nós mergulhamos no ensino durante esses últimos meses. E esta aqui é uma das quarentenas descritas na Bíblia. Porém, essa foi muito decisiva. Você sabe que o termo quarentena vem de 40 dias. Depois se tornou um termo genérico para todo o período em que pessoas são levadas a deixar a sua vida normal, o seu ritmo normal, e elas são paralisadas de certa forma. Mas quarentena literalmente significa 40 dias. E o que nós temos aqui em Números capítulo 14, capítulos 13 e 14, é o relato de uma quarentena muito importante. 40 dias em que o povo de Israel esteve estacionado num lugar chamado Cádiz, enquanto 12 líderes faziam uma incursão na terra da promessa, a terra de Canaã, para avaliar pela primeira vez as riquezas da terra, as oportunidades da terra, mas também os desafios da terra. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, em Números capítulo 13, versículo 25, você terá essa informação. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional, uma das traduções da Bíblia. 40 dias. E esses 40 dias foram um tempo de prova. Na verdade, Deus pôs à prova uma geração inteira naquela quarentena. Durante aquele tempo, as atitudes e a disposição de cada um os dividiu. Eu falo do povo de Israel. Os dividiu entre aprovados e reprovados. Entre os homens de fé e os covardes. Entre os que conquistariam a terra prometida por Deus desde os seus antepassados e os que morreriam no deserto.
E o Espírito Santo me levou de volta a essa história bíblica, porque eu percebo, eu creio, eu vejo no Espírito que esse também é um tempo em que Deus está nos definindo. Deus está buscando aqueles que têm um coração para o futuro. Deus está buscando aqueles que têm um espírito diferente. Infelizmente, a maioria das pessoas é tão natural, tem olhos tão naturais. E eu posso dizer, mesmo dentro da igreja, mesmo entre aqueles que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo em suas vidas, muitos ainda enfrentam os desafios com olhos muito naturais. E nós fomos chamados para viver pela fé. Períodos como esse, que eu creio está acabando, colocam à prova as nossas vidas e revelam se nós somos dos que creem ou se nós somos dos que temem. Infelizmente, grande parte do povo de Israel foi reprovado naquela quarentena. Eu quero ler o relato, eu sei que muitos de vocês conhecem essa história, mas aqui no capítulo 13, do versículo 26 em diante, nós temos uma ideia da parte daquela geração que foi reprovada porque manifestou diante de Deus um coração incrédulo. No versículo 26 diz: eles, se referindo aos espias, então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entrando na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, entramos na terra, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, e a Bíblia diz anteriormente que eles trouxeram sobre os ombros os cachos de uma videira, uvas que eram tão volumosas que 2 homens precisaram carregar. Mas na sequência diz: aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, no versículo 31. Os homens ainda disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O capítulo 14 começa com esses 2 versículos. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Que tristeza, irmãos. Eles estavam prestes a conquistar aquilo que Deus lhes havia prometido por tanto tempo. Mas agora, diante do relatório de alguns líderes que não tinham um coração de fé, grande parte do povo foi tomada por um pavor, por um medo. E eu acho que quando falo de medo, você consegue identificá-lo no ar. Nunca se trabalhou, eu pelo menos em toda a minha vida, nunca vi o medo operar tão fortemente quanto nos nossos dias. Parece que o pânico tomou conta da nossa sociedade. Mas para além do que estamos ouvindo, para além dos noticiários, para além das mais de 100 mil mortes que essa nação já chorou, nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós temos um plano que foi traçado muito antes e do qual Deus não desistiu. Nós temos aquele que não pode mentir e que tem poder para cumprir a sua palavra, em aliança conosco.
E eu acredito realmente que nós estamos agora começando a sair desse lugar. Eu poderia chamá-lo de Cádiz, a nossa Cádiz. Nós estamos saindo. Mas a pergunta é, estamos saindo para quê? Porque uma parte do povo de Israel saiu de Cádiz para perecer no deserto. Enquanto outra parte saiu para conquistar, saiu para viver os melhores tempos da sua vida. E nós precisamos nos inspirar nesses homens, e aqui Deus trata de pensar um deles, chamado Caleb. Caleb e Josué foram dois personagens tão importantes, mas aqui Deus fala de Caleb. E Deus diz, porque Caleb teve um espírito diferente. Essa expressão me chama a atenção, essa expressão me inspira, me desafia. Toda vez que eu leio esse texto, eu digo a mim mesmo, eu preciso ser um homem de espírito diferente na minha geração. Eu não posso ser uma réplica daqueles que não confiam no Senhor. Eu não posso ser uma réplica daqueles que olham para o futuro com medo. Daqueles que esperam o pior. Daqueles que estão acreditando nas notícias de que eles serão tragados pelas enfermidades, pela penúria, pela falta de emprego e tudo mais que se anuncia. Um espírito diferente. Deus disse, porque Caleb teve um espírito diferente, eu o farei entrar na terra que ele honrou com a sua fé. E não apenas ele, mas a sua descendência possuirá aquela terra. Aliás, coisa que nós sabemos que aconteceu depois. E eu gostaria de, nessa noite, desafiar o seu coração. Porque eu acho que é uma escolha que nós fazemos. É sobre em que nós vamos colocar os nossos olhos. Que tipo de notícia vai influenciar os nossos passos. A que sentimento nós vamos entregar o nosso coração. Eu imagino que aqui mesmo há pessoas temendo. Talvez quando eu anunciei que já, quem sabe, na próxima semana voltaremos a fazer os nossos cultos, algumas pessoas se retraíram. Eu volto a dizer, eu não lhe culpo por isso. É uma retomada gradual. A terra não foi conquistada num só dia. Mas a pergunta é se você está olhando para frente com esperança, com positividade, com coragem, ou se você está lamentando tudo o que aconteceu e projetando o que aconteceu até hoje, nesse tempo em que nós estivemos estacionados na nossa vida, por dizer assim, se você está projetando o seu futuro a partir desse tempo difícil. E lendo essa história que está aqui na nossa Bíblia, especialmente as informações que eu encontro no capítulo 14, eu percebo que espírito diferente é esse. Porque Caleb foi não apenas um homem que garantiu a sua porção, mas que influenciou uma geração. Quando nós lemos o relato, nós podemos entender quem são os homens e mulheres de espírito diferente. Eles são pessoas de aliança. Diga comigo, aliança. É gente que não abre mão de andar em unidade com seus pastores e com seus líderes. Olha o que está escrito aqui no capítulo 14, versículos 5 e 6. Então, Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. A atitude dos pastores daquela grande igreja, vendo o povo sendo tomado de medo, de queixas, vendo gente dizendo, antes nós tivéssemos permanecido no Egito. Moisés e Arão, os líderes, se prostraram diante do Senhor, numa atitude de quebrantamento, de clamor diante de Deus. E só quem é pastor, só quem paga um preço, não apenas pela sua vida, mas pela vida de uma multidão, sabe como é duro ver que a resposta de alguns à palavra de Deus é incredulidade.
Moisés e Arão se curvaram diante de Deus, colocaram o seu rosto em terra, mas junto com eles estavam Josué e Calebe. Essa expressão, rasgaram as suas vestes, é uma expressão que nós encontramos na Bíblia. Às vezes era um gesto de humilhação diante de Deus e diante dos homens. E aqui está uma marca que Deus precisa encontrar em todos nós. Nós precisamos ser homens e mulheres de aliança. Nós precisamos entender que Deus nos abençoou com direção. Ele poderia ter nos deixado como ovelhas dispersas, sem pastor, mas Ele levantou gente como a gente, mas ungiu e deu graça para que nós tenhamos direção profética. E bem-aventurados são aqueles que conseguem crer nos seus profetas. Não, meus queridos, eu não estou aqui para exaltar o nome ou a personalidade de qualquer um. Eu estou aqui dizendo que o plano de Deus é que nós sejamos uma comunidade e que essa comunidade ande debaixo de autoridade e direção do céu. E os homens e mulheres que vão conquistar as suas promessas, que vão conquistar os sonhos que Deus plantou nos seus corações, são como Calebe. Gente que ombra, gente que está junto com os seus pastores. E aqui eu preciso fazer uma pausa para dar graças a Deus pela maioria de vocês, se não todos. É verdade que eu não consigo, sendo homem, identificar cada um, mas esses 4 meses e meio demonstraram quanta gente realmente anda em unidade conosco. A distância não pôde nos separar, o distanciamento não pôde amarrar as nossas mãos, e nós continuamos tocando uns nos outros, abençoando uns aos outros, suprindo uns aos outros, sendo fiéis a Deus. Sabe, aqueles que durante todo esse período, ainda que estivessem vivendo uma vida limitada, não mudaram na sua aliança, não se dispersaram, não passaram a agir como se fossem só eles. Esses são certamente homens e mulheres que têm um espírito excelente, que têm um espírito diferente. Há uma história na Bíblia, quando o rei Josafá, diante de exércitos poderosos, temia, e o Senhor lhe deu uma palavra profética. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está escrito que de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Confiem nos seus profetas e vocês prosperarão. Aqueles que têm profetas, aqueles que confiam nos seus profetas, aqueles que pagam preço e que mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo quando nós temos que rasgar as nossas vestes diante do Senhor, eles estão lá. Ah, meus amados, como eu me regozijei durante essa semana de ver centenas e centenas de pessoas entrando nas salas de oração, muitas vezes pelas madrugadas, para orar com seus pastores. Gente que tem um espírito diferente. São esses que conquistarão a promessa. São esses que sairão de Cádiz, que sairão desse tempo de quarentena para viverem o melhor tempo de suas vidas. Mas aqueles que têm um espírito diferente são também homens e mulheres de fé. Eu quero dizer, eles têm uma visão positiva da vida. No versículo 7 de Números 14 está escrito: e disseram, Josué e Calebe disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Veja bem, irmãos, os 10 outros espias estavam dizendo: a terra é boa, mas tem muitos gigantes, tem muitos problemas. Nós não temos a mínima condição de conquistar. O que nos espera é a morte. Essa era a visão de muitos deles. Mas esses 2 homens, eles levantam a sua voz diante da congregação e eles dizem: gente, a verdade é que a terra é excelente, o futuro é excelente, o amanhã é excelente, o que nos espera é uma riqueza que Deus preparou para nós, tendo prometido aos nossos pais.
o que você está esperando? O que você está esperando dos próximos meses? O que você está esperando do próximo ano? Os homens de espírito diferente estão esperando rios no deserto, estão esperando caminhos no ermo, estão esperando coisas novas do Senhor, estão esperando bênção, prosperidade, avivamento, estão esperando uma onda. Aliás, essa semana eu orei várias vezes dizendo: Senhor, depois dessa onda de morte que passou por essa cidade, traga uma onda de salvação, uma onda de fé, em que as nossas famílias sejam trazidas para o seio da tua casa. Ei, o futuro é excelente, o amanhã é excelente, a terra é boa, o fruto é bom. Deus não mente, querido. Deus não nos ilude. Deus não nos prende por fake news. O que nos conquistou foi o Evangelho, a boa nova do Evangelho. Que Deus ilumine os seus olhos. Que o Espírito Santo te ajude a enxergar, não conforme o mundo. Que o Espírito Santo ajude você a enxergar conforme o Espírito. Eu sempre cito essa passagem, palavras de Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo. Ouça, os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Eu oro para que Deus nos dê olhos cheios de luz, olhos bons. E que nós consigamos enxergar, além da fumaça, além das ameaças, além dos prognósticos, que nós consigamos enxergar a promessa. Porque passarão os céus e a terra, porém a palavra de Deus não passará. Os homens de espírito diferente são homens de fidelidade. São pessoas que entendem que o sucesso, o êxito é resultado de sermos aprovados por Deus. Olha o que está escrito no versículo 8. Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós. Repita essa frase comigo aí dentro do seu carro e na sua casa. Diga: se o Senhor se agradar de nós. Diga mais alto: se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Sabe por quê nós vamos viver os melhores tempos da nossa vida? Porque nós vamos nos concentrar num único propósito: agradar ao nosso Deus. E se o nosso Deus se agradar de nós, ouça, não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade de entrar nas guerras. Certamente haverão muitas guerras, mas é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, que estará fazendo com que você prospere em sua vida. Eu digo em sua vida familiar, em sua vida profissional, em sua vida espiritual, em seus relacionamentos. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Ele a dará a nós. Por favor, eu acho que você já percebeu que ao longo desses últimos meses eu tenho procurado trazer de formas diferentes uma mesma mensagem ao seu coração. A mensagem da fé. E a fé não é um tiro no escuro. A fé não é uma aposta em algo que nós esperamos que aconteça.
A fé é uma convicção que só tem aqueles que confiam no Senhor e sabem que a sua palavra nunca voltará vazia. Nós somos o povo da fé. E porque nós somos o povo da fé, nós não vamos nos preocupar com o tamanho dos gigantes. Se você me perguntar, Danilo, mas não haverá luta, eu direi: haverá luta. Há guerras que nós precisaremos enfrentar, mas não deixe os seus olhos se impressionarem com o tamanho dos gigantes, com as cidades fortificadas. Olhe mais para o alto, o seu Deus é contigo, e com Deus você é maioria em qualquer peleja. Pare de dimensionar os seus inimigos. Pare de se impressionar com os problemas. Pare de fazer conta dos prejuízos. Ouça, eu estou falando como profeta de Deus nessa noite. Pare de fazer a conta dos prejuízos e coloque toda a sua energia em agradar ao Senhor, e Ele lhe fará comer do melhor dessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, é tudo o que precisamos, irmãos. Viver a nossa vida de maneira intensa, íntegra, honesta e, acima de tudo, cheia de fé. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, esse Deus que existe, Ele recompensa aqueles que nele confiam. Portanto, nós precisamos, acima de tudo, trabalhar o nosso coração na palavra. O que gera fé em nós é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Você já sabe desse princípio. Alimente-se todos os dias da palavra. Sabe que uma das coisas mais interessantes que aconteceram na minha casa ao longo dessa quarentena foi que nós fomos, com o passar dos dias, sentindo mais a necessidade de desligar a televisão e de ouvir a voz do Espírito. Não sei se aconteceu com você, mas se não aconteceu, ainda é tempo. Não que eu esteja sugerindo que você seja um alienado, que você não acompanhe aquilo que está acontecendo à sua volta, mas por favor, querido, não entregue o seu coração às más notícias, porque Deus quer se agradar de você, e para isso Ele precisa encontrar fé no seu coração. A iniquidade tem se multiplicado, nós temos visto tanta coisa absurda na nossa nação. Se nós colocarmos o nosso coração nisso, nós não vamos ter esperança. Portanto, é melhor que nós façamos como fez Caleb. Ao invés de olhar para os inimigos, ele olhou para o tamanho das uvas, para o vinho e para o mel. Ao invés de se impressionar com a fortificação das cidades que eles teriam que enfrentar, ele se lembrava das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele dizia: Deus nos dará essa terra. Creia de todo o seu coração. Os homens e mulheres de espírito diferente são pessoas de influência. Sim, eles não apenas guardam seu coração na fé, eles não apenas se mantêm firmes naquilo que Deus falou, ainda que o cenário queira dizer uma outra coisa, mas eles abrem a sua boca e influenciam os outros. Eles disseminam a fé. Se você observar a sequência do texto, no versículo 9, Caleb levanta a sua voz e diz a todo aquele povo que estava se lamentando, tremendo de medo e pânico, ele diz: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Ouça, Deus está falando com você. Espalhe a coragem. Por favor, meu irmão, me ajuda a pregar. Tem alguém nesse carro com você? Diga para essa pessoa: espalhe a coragem.
Espalhe a coragem. Diga para quem está aí ao seu lado: espalhe a coragem. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha medo de participar dos cultos. Não tenha medo. Eu não estou sugerindo que você seja uma pessoa descuidada. Eu não estou sugerindo que nós tratemos os nossos inimigos com desdém. Eu não estou sugerindo que a partir de hoje você comece a juntar gente na sua casa de qualquer forma. O tempo que temos pela frente é um tempo de conquista, mas também um tempo de batalhas. Nas batalhas nós temos que manter o cuidado, mas o medo não. O medo paralisa. O medo tira você da conquista. Mas não apenas permita que o seu coração seja tomado pela coragem. Seja um agente da coragem. Seja um disseminador da fé. Abra sua boca para encorajar as pessoas. Comece a fazer isso dentro da sua casa. Talvez haja gente apavorada vivendo perto de você. Levante a sua voz e diga como disse Caleb, seu companheiro Josué: não tenham medo. Nós vamos conquistar. Amém? Em Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25 está escrito: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Preste atenção nessas palavras. Nós devemos nos apegar com firmeza àquilo que nós falamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e as boas obras, ou seja, que nós estejamos causando uma influência uns nos outros, uma influência de ação. No versículo 25, diz: e não deixemos de reunir-nos como igreja. Nós vamos voltar a fazer essa conquista, eu creio, nos próximos dias. Voltar a reunir-nos como igreja, porque essa é a nossa essência. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Aleluia. Essa tem que ser a nossa decisão. Somos pessoas de espírito diferente, gente que dissemina fé, que influencia. Homens de coragem, como eu disse. Ele continua dizendo no versículo 9: porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles, ouça, a proteção dos seus inimigos se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Que palavra tremenda. Sabe, aqui a gente entende porque Deus olhou no meio de tanta gente medrosa. Deus disse: Caleb tem um espírito diferente. Um homem corajoso. Ele não era romântico, no sentido de achar que as coisas seriam fáceis. Ele estava pronto para a guerra. Eu espero que você esteja pronto para as guerras que precederão as suas conquistas. Mas eu espero também que você esteja pronto para viver no Senhor milagres sobrenaturais, para triunfar sobre aquilo que os homens olham e dizem é intransponível, e você vai conquistar pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Nós os devoraremos como pão. Eu gosto das palavras de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 29. Ele diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Cristo, que atua poderosamente em mim. Diga comigo: eu me esforçarei. Repita: eu me esforçarei. Eu lutarei com a força de Cristo,
porque a força de Cristo atua poderosamente em mim. São homens que encaram os desafios a partir dessa verdade, que chamam a atenção de Deus e contam com o seu favor. Eu quero ainda mostrar para você uma última marca, um último distintivo de Caleb, desse homem de espírito diferente, para que você o abrace também e para que nós tenhamos um tempo final de oração. Homens de espírito diferente são homens de integridade, homens que não se dividem frente aos desafios e às oposições. É exatamente isso que Deus diz no versículo 24 acerca desse seu servo. Está escrito aqui na tradução NVI: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Você percebeu aqui? Um homem que me segue com integridade. Integridade é a capacidade de não se dividir. Integridade é a capacidade de não afinar. Integridade é a capacidade de permanecer o mesmo, ainda que seja diante de inimigos poderosos, de continuar sendo totalmente de Deus. Na outra tradução diz: porque Caleb perseverou em me seguir. Integridade tem a ver com permanecer, com perseverar, com não abrir mão, mesmo nos momentos mais difíceis. E porque esse homem viveu isso, Deus o distinguiu e Deus o levantou como modelo. E na vida de Caleb, uma nova geração que havia nascido no deserto, na vida de Caleb essa geração se inspirou. E Deus levantou aqueles que tempos depois estavam entrando em Canaã e possuindo a terra da promessa. Meus irmãos, Cádiz, o tempo de quarentena está terminando. Diga glória a Deus. Mas sabe, quando nós saímos de Cádiz, nós temos que sair para conquistar o que Deus nos prometeu. Nós não podemos sair temendo o amanhã, porque afinal de contas o nosso Deus, o nosso Senhor, já provou muitas vezes que Ele é capaz de cumprir todas as suas promessas na nossa vida. Um espírito diferente.